Olá! Hoje a gente mergulha na história de Kwame Nkrumah, figura gigante, né? Colocado ao lado de Nasser, Nehru, um dos grandes nomes da história negra. Exatamente. Vamos explorar a vida do primeiro líder de Gana independente. E nossa base aqui é o livro Nkrumah, o Pan-Africano, do J. Beni Bengorbay. É uma visão bem admiradora, o próprio livro avisa, né? Mas ajuda a gente a ver a complexidade dele. Sim, a ideia é essa. Entender o impacto do Nkrumah em Gana, no pan-africanismo, como ele foi dessa origem humilde até virar um líder continental, com as conquistas e, claro, as polêmicas que o livro traz. Para começar, a própria história do nascimento dele já é meio diferente, né? 11 meses de gestação, profecia, até um tiro para ele chorar, bem peculiar. E o nome original, Nuia Kofi. A ligação forte com a mãe, Nanibá, também um ponto marcante dessa fase inicial. E a educação, como sempre, um ponto de virada. De aluno-mestre, ele teve aquele encontro com o Dr. Agri, o Agri da África. Isso mexeu com ele, né? Mexeu muito. Despertou admiração e, a ambição de seguir um caminho parecido. Foi ali no Colégio Ashimota que a coisa começou a mudar de figura para ele. Essa faísca levou ele para longe, né? Primeiro, Estados Unidos, Lincoln, Pensilvânia, passou uns perrengues financeiros, mas já se envolvia no ativismo estudantil africano. E foi um tempo de estudo intenso também. Marx, Lenin, ele estava buscando entender o colonialismo, sabe? Se preparando. E depois Reino Unido. Ali foi crucial, né? O 5º Congresso Pan-Africano, contato com o Padmore, Du Bois. Exato, e foi lá que ele tomou a decisão. Voltar para a Costa do Ouro. Aceitou o cargo na UGCC, a Convenção da Costa do Ouro Unida, para liderar a luta pela independência. E ele chegou com tudo na UGCC, organizou, expandiu o partido, rápido pra caramba. Sim, mas essa energia toda logo criou atrito, né? Com a liderança mais antiga, mais intelectualizada, talvez mais conservadora. Tinha uma diferença de visão, de método. O livro detalha isso. Aponta mais para uma questão de ritmo e tática mesmo. Nkrumah queria, ação mais direta. A liderança da UGCC preferia ir mais devagar. Entendi. E isso levou à ruptura? Pois é, em 49 ele funda o próprio partido CPP, Convention People's Party, e aí ele mobiliza as massas mesmo, com a tal da ação afirmativa, greves, boicotes. Tudo não violento, mas firme. Só que essa agitação acabou levando ele para a prisão em 1950, né? Exato. Mas aí vem a reviravolta. Incrível. Mesmo preso, ele lidera o CPP para uma vitória, esmagadora nas eleições de 51. É quase roteiro de filme, né? Saiu da prisão direto para o governo. Primeiro como líder de negócios governamentais, depois em 52 já primeiro-ministra. Uma ascensão muito rápida. E aí, com o poder na mão, ele foi negociar a independência. Isso. Conseguiu em 1957. Não sem briga interna. Teve oposição forte como o NLM lá na região Ashanti, mas ele conseguiu. E rebatizou o país. Gana. Um nome de peso. E Gana independente começa a mudar de cara. As grandes obras. É impressionante o que ele tentou fazer em pouco tempo. Educação, por exemplo. Foi uma expansão massiva. Ensino primário gratuito, obrigatório. Criou universidades importantes como a Universidade de Gana, a KNUST. Escolas técnicas também. Investiu pesado. E infraestrutura. Projetos enormes, né? Sim. O Porto de Tema, que é uma cidade planejada junto. A hidrelétrica do Rio Volta, a barragem de Akussombo. Fundamental para tentar industrializar o país. Estradas, bancos nacionais como o Banco de Gana. E, ao mesmo tempo, a africanização. Colocar ganenses nos postos de comando. Exatamente. No serviço público, nas Forças Armadas, era parte do projeto de construir uma nação realmente independente. E essa visão ia além de Gana, claro. O pan-africanismo era central para ele. Totalmente. Ele apoiou muito outros movimentos de libertação na África, Quênia, Guiné, e foi peça-chave na criação da UAA, a Organização da Unidade Africana, em 63. Para ele, Gana era só o começo. Mas, como a gente falou, nem tudo foram flores. Teve muita tensão e controvérsia. O livro mostra essa oposição que ele enfrentou. Mostra sim. Descreve uma oposição que usou violência,
sabe? Atentados à bomba, tentativas de assassinato contra o próprio Nkrumah. É nesse contexto que o livro coloca as medidas mais drásticas. Tipo a lei de detenção preventiva, aquela que permitia prender sem julgamento, e o sistema de partido único. Isso. O autor Blay argumenta que foram respostas necessárias, sabe? Para segurar a onda de subversão, de violência, que podia desestabilizar tudo. A própria demissão de juízes que foram contra o governo, ele apresenta como algo para manter a autoridade do Estado, e que foi até aprovado em plebiscito, segundo o livro. É uma perspectiva que defende as ações dele como reativas, então. Exato. A fonte sugere que muita crítica veio depois, por inveja, partidarismo. E essa tensão toda culminou no golpe de 66. Pois é, ele estava viajando para Hanoi, para o Vietnã e para a China, e os militares tomaram o poder. Ele acabou exilado na Guiné. O Sékou Touré acolheu ele, né? Virou até co-presidente honorário lá. E ficou lá até morrer. O autor ainda defende que o regime que derrubou Nkrumah também foi repressivo e nem desfez tanta coisa que ele criou. Sim, é um ponto interessante que o livro levanta. Bem, fica claro que Nkrumah é uma figura, assim, monumental, complexa pra caramba, o visionário da independência, o cara que modernizou o Ghana, ícone panafricanista. Mas que também enfrentou oposição violenta, o peso do colonialismo e acabou tomando medidas autoritárias. Ele meio que encara esses dilemas da construção da nação pós-colonial, né? Poder, liberdade, desenvolvimento. Com certeza. E isso deixa a gente pensando, considerando todos esses desafios internos e externos, como será que a história de Gana e talvez de outras nações africanas poderia ter sido? Se tivesse tido mais unidade, menos interferência externa naqueles primeiros anos tão cruciais. Fica aí a reflexão.